Graça e paz de Jesus Cristo. Estaremos agora na nossa lição de número 10 da Escola Bíblica de Adultos. O tema dessa lição é o processo da salvação. O texto áureo está em João 3,5, que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdade prática: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. O objetivo é mostrar a natureza da justificação divina, explicar o que é regeneração pelo Espírito e compreender que somos santificados em Cristo. Eu vou ler um texto da nossa declaração de fé, está no capítulo 10, chamado Salvação, no item 3, regeneração, santificação e glorificação, que diz assim: regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo, de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo e nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ok? Ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso está em Romanos 6:22. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então primeiro justifica, depois glorifica. Ao final, Romanos 8:30. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal. Isso está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ok? Então, vamos lá. Eu gostaria de passar alguns pontos que são essenciais aqui para o nosso entendimento. Na aula passada nós falamos de arrependimento e fé para a salvação, e nós falamos sobre uma operação aqui do Espírito Santo, ok? Uma operação do Espírito Santo, que ele convence, né? Está lá em João, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembra disso? Né? A ação do Espírito tem no processo de salvação. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, ele nos convence do juízo. Ele não nos obriga a nada, ele nos convence, e nós que temos que tomar a decisão de nos arrependermos, de crermos, ok? E de buscarmos a salvação. Então, a aula 9, né? A aula 9, nós estamos na 10. A aula 9, ela focou muito a questão do arrependimento. Agora a aula 10, ela vai focar a questão da justiça, ok? A questão da justiça. Nós temos que entender isso, ó. Preste atenção em algo. A justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo nos torna aceitáveis aqueles que são inaceitáveis. Ou seja, a justiça de Cristo faz que nós sejamos aceitos diante de Deus, porque antes dela nós somos inaceitáveis perante Deus, por causa do pecado e tudo mais. Aqueles que reconhecem e aceitam a necessidade de sua justificação, o Espírito Santo nos convence da justiça.
mas nós temos que reconhecer essa necessidade de sermos justificados para podermos sermos alcançados por ela. Olha que coisa interessante, né? Então essa justificação ela é um ato que Deus faz posterior à fé. Como assim? Paulo afirma que a justificação é consequência da obra de Cristo, né? Mas ela é recebida pela fé. Eu sou justificado pela fé. Abraão creu, isso foi lhe imputado como justiça. Então, primeiro eu recebo a salvação, né? Aí vem trabalhando em mim a justificação, né? Porque pela fé, então eu convenço do pecado, creio em Jesus, creio na sua justiça, no seu poder. Aí sim eu passo a ser justificado perante Ele. E esse ato é como se fosse um ato legal, jurídico, ok? O pecado nos condena, porém o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. E essa justificação é um ato único, né, praticado por Deus através da fé na ressurreição de Cristo. Então é um ato único, preste muita atenção, isso é um ato único. Depois nós vamos ver mais para frente o que é isso, né? Então a justificação é necessária porque o pecado levou o homem, né, a estar contrário à vontade e à lei de Deus. Então nós temos que entender. Então, aula 9 pecado, aula 10 justificação, porque aqui entra arrependimento e fé, justificação, agora estou justificado. Quais são os benefícios da justificação? O que ela me traz? Ó, a justificação me traz perdão de pecados. A justificação me traz reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. Ela me traz também a segurança da salvação. Ela me traz um outro benefício chamado de santificação, ok? Então, justificação, né? Me traz esse benefício chamado de santificação. Então, se nós formos ler agora Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 33 e 34, que diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Espírito Santo nos convence da justiça e quando nós aceitamos, Deus nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a justificação nós passamos a ter quando nós cremos no sacrifício de Jesus. Precisamos nos convencer do pecado, nós nos arrependemos, confessamos e nós cremos, fé, justiça, cremos no sacrifício de Jesus e somos justificados por Deus. Vamos ver o que diz Romanos 5:1. Volta lá um pouquinho, diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé. Lembra do quadro da aula anterior? Justiça, fé. Sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Então, quando nós recebemos o perdão, somos reconciliados com Deus, temos a segurança da salvação e estamos ali no processo de santificação. Tudo isso aqui me traz paz com Deus. Que antes eu era inimigo de Deus e agora eu fui reconciliado para com Deus. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque esse processo de santificação, ou melhor, esse processo de justificação que é feito por Deus, através do sacrifício de Jesus, que eu recebo pela fé, lembra, a fé não é minha, não é uma fé natural, é a fé salvífica. Olha que interessante. Então nada do que eu possa fazer, lembra, ó, o Espírito Santo me convence do pecado, eu tenho que me arrepender, deixar meus pecados e crer, para eu alcançar a salvação, ok? Então a salvação, lembra meu padrinho? É pela graça, por meio da fé. Então a graça, salvação, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Então a fé
né, na justiça, no sangue de Jesus Cristo, né, me faz alcance da salvação. Então, a fé não vem de nós, nem a justificação, é um ato de Deus. Aí lá em Lucas 18, abra sua Bíblia. Lucas 18, a partir do verso 9, olha que interessante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, Jesus está mostrando para os seus discípulos que nada que o homem venha fazer pode o tornar justo diante de Deus. Só o sacrifício de Jesus pode nos tornar justos. Só o sangue derramado na cruz. Ele continua: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, é aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Na aula passada eu falei do nível de arrependimento que o Espírito Santo nos leva a ter. Eu vou me arrependendo mais, porque eu vou conhecendo mais da santidade de Deus. Quanto mais eu me arrependo, quanto mais eu vou conhecendo o estrago do pecado que eu cometi, me levando a um arrependimento sincero e profundo, mais eu me humilho diante de Deus, buscando aquilo que Ele já me deu, a justificação. Porque eu começo a ir nos profundos dessas palavrinhas que nós estamos tratando: pecado, justiça, juízo, santidade, arrependimento, confissão, salvação. Nós vamos no profundo. Então eu vou me arrependendo mais, vou me humilhando mais, e Deus vai me exaltando. Ele não vai me salvar, nem me justificar, porque isso é através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. E olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele diz assim: ó, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então Jesus Cristo é a nossa justiça, é a nossa sabedoria, é a nossa santificação e a nossa redenção, ou seja, a nossa salvação. Mas para isso eu preciso ser dele, preciso permanecer nele, ok? Então, esse é o conceito da justificação. Porém, olha que interessante, né? Nós temos alguns passos aí no processo. Agora eu tenho um passo aqui chamado de conversão. E um outro chamado de regeneração. Veja que o tema deste processo de salvação, ele está envolvido aqui nessa aula 10. Na justificação, na regeneração, e depois nós vamos ver na santificação. Mas para isso nós precisamos entender a diferença que existe entre conversão e regeneração. A conversão é mudança de direção. Antes eu andava numa direção, agora eu mudei. Então, se você está dirigindo um carro, por exemplo, numa via, está indo para cá, aí você converge, você muda e passa a andar para lá. Isso é algo visível, é algo exterior. Quem está próximo está vendo a sua atitude. Então, nós podemos falar que a conversão é algo visível. Então, se você diz que você se converteu a Jesus Cristo, todos que estão à sua volta têm que ver essa conversão. Mas isso é um ato visível. Tá? E a regeneração já não é visível, é algo interior. A regeneração é o trabalho que o Espírito Santo faz na alma do homem. É um trabalho na alma do homem feito pelo Espírito Santo. É algo interior, ninguém pode ver, só Deus. Então tem pessoas que estão vivendo uma vida de aparência para os outros, né? Mostram que são convertidos, que são crentes, que usam roupa de crente, que falam que nem crente, que se vestem que nem crente, mas a sua alma ainda não foi regenerada, ela só está na aparência, né? Ela precisa ter a alma regenerada. Então eu posso ser convertido e não ser regenerado. Eu posso ser convertido e regenerado. Agora não tem como eu ser regenerado
se não for convertido. Então, é essencial para a minha regeneração eu ser convertido. Mas tem que tomar cuidado, porque eu posso ser convertido só externamente e não ser regenerado internamente. Em Gênesis 1, 27, nós temos o relato de Deus criando o homem natural. Porém, lá em Efésios 2:10, vamos ver o que fala Efésios 2:10, vamos lá. Efésios 2:10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, em Gênesis 1:27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:27, Deus cria o homem natural. Aqui em Efésios 2:10, ele cria o homem espiritual regenerado. O homem agora passa a fazer parte da família de Deus, ok? E passa a ser adotado. Ele entra agora na família de Deus. Então nós temos que entender isso. Conversão, algo visível, tem que existir. E regeneração, algo interno, é na alma, né? É você nascer de novo, né? Ter um novo nascimento. E nós precisamos entender essa diferenciação. Porque Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Opa, da água e do Espírito? Por quê? A água é coisa visível. A água é algo que pode ser manipulado, né? Se você tem um rio, ele tem um rumo, ele está seguindo um rumo, você pode fazer um desvio e desviar a água. Você pode fazer uma barreira, pode parar o fluxo daquele rio, né? Você pode pegar a água, botar num balde, jogar em outro lado. A água é algo manipulado. Você tem que nascer da água, é visível. Mas você também tem que nascer do Espírito. O Espírito já não é algo palpável, manipulável e nem visível. Então Jesus fala, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não existe uma nova criatura se não for convertido visivelmente. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado mesmo. E o outro ponto que nós estamos tratando aqui nessa aula chama-se de santificação. Santificação. Ok? Santificação, né? Então lembra? No processo de salvação, aula 10, estamos estudando justificação, regeneração e santificação. Tá? E nós precisamos começar a ter a noção da diferença. Então, por exemplo, a justificação, ela tem a ver com o pecado do pecador. Tá? Então, nós, antes de entregarmos a vida a Jesus, nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós pecamos contra Deus, somos inimigos de Deus, aí nós cremos no sacrifício de Jesus, confessamos os nossos pecados, somos justificados. Os pecados que nós cometemos, que nos tornaram inimigos de Deus, eles são apagados, eles são tirados da nossa vida pelo sangue de Jesus Cristo. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira aquilo que te faz inimigo de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que te justifica diante de Deus. Tá? Então a justificação tem a ver com os pecados. Já a regeneração, que nós vimos aqui, tem a ver com a natureza do pecador. Então é necessário ser justificado. Quando eu creio, sou justificado. Então os meus pecados, eu confesso, me arrependo, são apagados. Porém é necessário que eu nasça de novo, que eu seja regerado espiritualmente, né? Da água e do Espírito. É necessário que eu nasça de novo. Então, a justificação trabalha em cima do pecado. Vamos escrever aqui. A justificação é sobre o pecado do homem. A regeneração trabalha na natureza do homem. Na natureza do homem, a natureza pecaminosa. Então a justificação vem para apagar os pecados. A regeneração é para transformar a natureza caída do homem. Lembra da queda, Adão e Eva? Então, um atua sobre o pecado e outro atua
No homem, na alma, na natureza. Então preste atenção. Quando o homem pecou, a morte entrou no mundo, passou a reinar e com ela reinou o pecado. Ok? Quando o homem desobedeceu a Deus, a morte e o pecado passaram a reinar. E a partir de então, a geração que foi nascendo, né, do homem caído, passou a ser nascida com uma natureza pecaminosa. Então Deus precisava neutralizar o pecado e corrigir essa natureza pecaminosa que o homem contraiu por desobedecer. Então, a partir de sua geração, ele não gerava mais segunda e mais semelhança de Deus, mas segunda sua mais semelhança. Já vimos isso em outras aulas, está lá em Gênesis 5. Então, para resolver o problema do pecado, ele nos justifica com o sangue de Jesus. Para resolver o problema da natureza caída do homem, ele nos regenera e nos faz nascer agora pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Ele vem atuando em todas as áreas. Tudo que começou a ser desconstruído, Deus vem e reconstrói. Isso é maravilhoso. Ok? E nós temos agora algo que é maravilhoso. A justificação foi feita por Jesus. Nós precisamos crer, somos justificados. Né? Ele perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus, na segunda salvação, né? E nos santifica. Porém, existe um processo de cooperação na obra de Deus. Nós já vimos isso em outras aulas, onde o Espírito Santo nos ajuda a carregar um peso, onde o Espírito Santo nos ajuda a nos relacionar com Deus. Então esse processo de conversão e regeneração é uma cooperação, porque eu só vou conseguir alcançar a regeneração depois que eu me converter realmente. Então eu me arrependi, confessei os pecados e os deixei, fui justificado, criei no sangue de Jesus Cristo, fui justificado. Agora eu tenho que ter uma mudança de vida visual. E essa mudança de vida visual é um sinal de que minha alma está sendo transformada. Se eu não tiver essa mudança visual, não tem transformação na alma. Então é uma cooperação. O Espírito Santo faz essa regeneração, a mudança interna, e eu faço essa conversão, essa mudança de vida e de atitude. E isso é maravilhoso para nós. Então é uma cooperação. Aí nós vemos agora no processo de santificação. Olha que coisa linda. Dentro desse processo de santificação, vamos ler alguns textos. Vamos começar em Levítico. Tá? Nós lemos esse texto aqui, eu comentei lá do apóstolo Pedro. Agora nós vamos para Levítico 20, versículo 7 e 8, que diz assim: ó, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardais os meus estatutos e cumpris, eu sou o Senhor que vos santifica. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo, é Deus que nos dá a santificação. É Ele que nada que eu possa fazer sozinho, eu consigo a santificação. Mas a santificação é uma ação de cooperação entre Deus e o homem. Porque no verso 7 ele fala assim: santificai-vos e sede santos. Como que eu sou santificado? Como que eu sou santo? Então ele fala assim: eu tenho que buscar essa santificação, eu tenho que buscar ser santo. E ele fala assim, que eu vos santifico. Então, nada que eu venha fazer possa me tornar santo. O sacrifício de Jesus me torna santo. Todos aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo são santos diante de Deus. E nada que eu faça possa me tornar este santo. Porém, existem 3 tipos que nós podemos falar aqui na Bíblia Sagrada sobre a santificação. Ok? Então eu vou botar aqui. São 3 tipos. Vou escrever aqui primeiro. Eu tenho uma santificação chamada de posicional. A segunda, progressiva. E a terceira, vou chamar de completa. Mas o que é isso? 3 tipos de santificação? Sim. Por quê? Quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu creio na sua justiça, quando eu sou justificado, crendo no poder do seu sangue, me arrependendo e tal, eu assumo status de santo. É uma posição. O fato de eu crer e entregar minha vida a Jesus, eu sou tido como santo diante de Deus. É posicionar. Quando você crê, acabou. Aí, Deus exige: sede santos, santificai-vos.
Ou seja, é um processo, é uma progressão, eu tenho que crescer. E fala, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então, eu tenho a santificação progressiva, a posicionar. Quando eu creio, a progressiva é aquela que eu tenho que me santificar mais e mais. E eu tenho a santificação completa, que eu só vou alcançar quando eu tiver o meu corpo transformado em glória. Ok? Então, são os 3 níveis de santificação. Então, ó, veja, a justificação é uma vez só. Eu creio, acabou, estou justificado. Se eu pecar, eu confesso os meus pecados, crendo na justiça de Deus, eu tenho um advogado. Então eu sou justificado. Então a justificação é uma vez só. Jesus fez na cruz, acabou. Já a santificação, né? Eu recebo o status de santo quando eu creio, mas ela é progressiva, ela está em um constante desenvolvimento até chegar numa estatura perfeita. Então a justificação é feita uma vez e a santificação é um processo contínuo. É uma parceria entre Deus e o homem. Quer ver? Vamos fazer uma leitura aqui. Lá em Efésios 4,12 ele fala assim, ó: e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Aceitei Jesus, recebi a posição de santo, agora eu preciso me aperfeiçoar. É uma santificação progressiva. Deus quer, é a vontade de Deus que eu seja aperfeiçoado na santidade. Ok? Aí lá em Hebreus 12, vamos lá para Hebreus 12. Olha que interessante, ele fala aqui sobre a santificação. A partir do verso 7 ele fala assim, ó. Vou ler o 6, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Entregou a vida a Jesus Cristo, lembra? Você passa agora, regeneração, a fazer parte da família de Deus, lá em Efésios 2,10. Okay? Aí ele fala assim, Deus corrige o que ama e açoita, bate a qualquer que recebe por filho. Então se você entregou sua vida a Deus, Deus ele vai te corrigir. Ele vai te mostrar os seus erros, para você se arrepender, se humilhar mais diante dele. Lembra que nós falamos na outra aula? Ele vai te açoitar, porque agora você é filho. Para você alcançar esse aperfeiçoamento da santidade na sua vida. E o verso 7 fala assim: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija? Então Deus corrige. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não recebe a correção de Deus, não recebe a correção do seu líder espiritual, né, do seu pastor, aquele que vai dar conta da sua alma, você é um bastardo, você não é filho de Deus. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Né? Eu recebo a correção do meu pai carnal, da minha mãe, né? Daqueles que cuidam da minha vida, e não vou receber a correção de Deus? Aí no verso 10 ele fala: porque aqueles, na verdade, né, os pais, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, Deus, né, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Eu só vou alcançar a santidade, crescer em santidade, através da correção de Deus. E às vezes ele corrige com açoites, através de dor, de sofrimento. Tudo depende da nossa reação. E verso 11: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Ninguém pode ser corrigido, ninguém gosta de açoite, senão de tristeza. Arrependimento gera tristeza, correção gera tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ó, fruto da justiça. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos depois juntados, seja, ore, adore a Deus, mesmo que esteja cansado, e fazei veredas, caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Ó, se eu andar em santidade, eu vou ser sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem que eu ter paz com todos, eu não vou conseguir alcançar a santificação.
Que ele bota seguir a paz com todos e a santificação. Então a paz com todos vem junto com a santificação, eu não posso separar isso. Ok? Então, santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos corrige para nos santificar, para nos aperfeiçoar. E essa santificação é um processo contínuo nas nossas vidas, ok? É um processo contínuo. Então nós temos justiça, justificação, nós temos regeneração e nós temos santificação, que fazem parte do processo de salvação. Então nós temos que entender, veja, que se não houver essa percepção visível de mudança, não há regeneração. Esse é um ponto. João 3,8 está deixando bem claro isso, ok? Agora vamos entender algo, por exemplo. O que aguça essa necessidade da regeneração no incrédulo é a pregação bíblica profunda e verdadeira, sem rodeio, sem acalento, indo direto ao ponto, falando sobre o pecado. Não posso, se não pregarmos sobre o pecado e o juízo divino, né? Pecado e o juízo divino, se nós não pregarmos sobre isso, como poderemos apresentar Cristo, o Salvador do pecado e da ira de Deus? Então, o Espírito Santo conversa do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não pregar sobre o pecado, se eu não ensinar sobre o pecado, como que a pessoa vai reconhecer os seus pecados, que aquilo é pecado ou não é? Se eu não falar sobre o juízo divino, como que ela vai fazer a escolha, né, de livrar a sua alma da condenação eterna ou não? Então, eu preciso pregar sobre o pecado, sobre o juízo, para que ela aceite a justiça de Cristo. No Salmo, acho que é 101, vamos ver aqui. Salmo de número 101. Vamos ver se é isso. Isso. Salmo 101, o salmista fala assim, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti cantarei. Cantarei a misericórdia e o juízo. Cantarei a misericórdia, a justiça, a salvação e o juízo. Então eu tenho que pregar, falar sobre pecado, justiça e juízo. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Arrependei-vos do pecado, né? Seja justificado, porque é chegado o reino de Deus. É Ele que nos livra do juízo eterno. Então nós temos que entender isso. Isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas. Como nós falamos, a santificação é um agir em conjunto do crente com o Espírito Santo. Tem que haver cooperação. Não adianta eu ficar parado esperando o Espírito Santo me tornar mais santo. Não. Eu tenho que buscar essa santificação. Eu tenho que buscar esse estágio. No processo de conversão, a santificação é outorgada ao cristão. O que quer dizer com isso? Creio, sou justificado, aí eu me converto, é algo visível, mostrando que a minha alma está regenerada, que eu nasci do Espírito. Automaticamente, essa conversão visível me leva à santificação, a buscar mais. Então, a pessoa vai ver que eu sou convertida realmente, até chegar a um ponto que essa pessoa está no processo de santidade, de santificação. Não mais um convertido, mas agora amadurecido, crescendo na fé, crescendo na santificação diante de Deus. E isso é nós que temos que buscar isso. Então esse processo de santificação é passivo e ativo por parte do crente, ou seja, Deus nos santifica, mas eu tenho que buscar a santificação. E essa santificação ela tem que ser priorizada na nossa vida, porque sem ela ninguém verá a Deus. E foi o que eu falei, às vezes para esconder essa falta de santidade, as pessoas se escondem aqui numa máscara, Conversão visual, então parece, usa a roupa de crente, fala que nem crente, anda de crente, mas não se converteu, não tem a alma regenerada. Então ela nunca vai alcançar o processo de santificação, porque o processo de santificação nos leva a manifestar a santidade de Deus, a sua glória, o seu amor, a sua graça a outras pessoas. Então nós vemos que as pessoas não conseguem se desenvolver. E a verdade é que mesmo depois de serem justificados, os crentes continuam cometendo pecados, porque quem fala que não peca é mentiroso, diz a palavra.
embora não sejam mais escravos do pecado, porque agora elas têm a justiça, o sangue de Jesus, o arrependimento, a confissão e deixar esses pecados, ok? E nós temos que ter muito mais cuidado e vigilância para não cair em tentação. E isso é algo divino, maravilhoso, né? Porque Jesus fala, leva os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, até o Getsemane. Fique aqui que eu vou mais à frente orar, vigiem comigo. Jesus ora 1 hora, volta, eles estão dormindo. Jesus volta, ora mais 1 hora, volta, eles continuam dormindo. Vai pela terceira vez, volta, eles estão dormindo. Aí Jesus fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a santificação de Deus é santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Como eu santificar o meu corpo? O meu corpo ele tem que estar preparado para não cair em tentação. Então Jesus, eles não conseguiram orar 1 hora, eles não conseguiram orar 2, eles não conseguiram orar 3. Aí Jesus disse que o corpo, a carne estava fraca. Então subentende-se, né, que se eles tivessem orado 1, 2 ou 3 horas, a sua carne estaria preparada, estaria forte, estaria no nível do Espírito. Então a oração faz um preparamento da nossa carne para alcançar um nível de preparação do nosso espírito. Então nós temos que orar mais, buscar mais, para estarmos preparados e não cair em tentação. Às vezes achamos que podemos ser bons e santos em todo o tempo. Muitos cristãos têm sido aprisionados pela culpa, falamos isso na aula passada, e têm vivido em indignidade, não conseguindo exercer com desenvoltura seu chamado no reino de Deus, que tem algo impedindo. Mas os que entendem o que é a graça vivem livres da culpa, pois ninguém poderá acusá-los, nem mesmo sua própria consciência, pois ela está purificada graciosamente pela obra redentora de Cristo. Ou seja, consciência antes agitada e perturbada, agora é pacificada pela obra de Cristo. Olha que interessante. Quando eu tenho uma conversão visual, né, as pessoas já não podem mais me acusar, achar erro em mim, porque eu mudei de direção, é visível. Só que ele está falando aqui que não só as pessoas de fora podem me acusar, mas a minha consciência. Então eu posso ter uma vida de aparências, mas a minha consciência me condenar. E quando a palavra de Deus diz que eu tenho que ser irrepreensíveis, é irrepreensível diante de Deus, que olha para dentro de mim, é repreensível diante das pessoas que estão à minha volta, e é repreensível diante da minha consciência. A minha consciência não pode me repreender, eu tenho que ser irrepreensível diante da minha consciência. Olha o nível de profundidade que nós começamos a atingir quando nós mergulhamos na palavra, né? Em Ezequiel 47, as águas purificadoras, mostra Ezequiel entrando, molhando, né, o tornozelo, depois ele molha o joelho, depois ele molha os lombos, aí ele chega num nível que só pode ser mergulhado. Então, quanto mais você quiser mergulhar nas águas purificadoras, quanto mais você quiser mergulhar na operação do Espírito Santo na sua vida, olha que interessante, mais você vai se aprofundar no arrependimento, mais você vai se aprofundar na justiça de Deus, na conversão visível e a invisível feito na sua alma, até chegar ao ponto da consciência. Isso é algo tão maravilhoso que lá em Êxodo 20, vamos lá para Êxodo 20, né, nós temos aquilo que nós chamamos do decálogo, os 10 mandamentos, né? E nós falamos, não terás outro Deus diante de ti. Então, ou seja, isso pode ser visível. Não farás para ti imagem de escultura, visível. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, visível. Lembra-te do dia de salvo para ser visível. Tudo isso as pessoas podem te condenar, né? Honra teu pai e tua mãe, visível. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Tudo isso é visível. Mas olha o que vem falando no versículo 17, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso é invisível. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso é invisível. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí Jesus diz, né? Você só de pensar na coisa ruim você já pecou. Só de você pensar
em adulterar, você já adulterou. Então Jesus enfatiza esse 10º mandamento, que é um julgamento da nossa consciência. A nossa consciência pode estar pecando de forma voluntária ou involuntária. Nós temos que chegar no ponto do arrependimento sincero para deixar isso. E isso, a salvação, ela é um processo. O que é processo? Processo é algo que tem início, meio e fim. Então ela começa lá na cruz do Calvário, quando eu creio. Ela tem todo aquele processo que nós desenhamos na aula anterior, aqueles 12 passos, e ela tem um fim. E esse fim se chama glorificação, quando nós estivermos com o nosso Senhor na glória. Então eu nunca posso deixar de fazer aquilo que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, no momento que ele fala sobre a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Quando eu me examino, eu vou ver se eu tenho algum pecado. Pecado que eu não estou reconhecendo como pecado, pecado que eu estou praticando já com consentimento, ou pecado que eu estou me arrependendo e preciso deixá-lo. Eu preciso confessá-lo. Quando eu estou me examinando, aí estou vendo, eu estou crendo na justiça de Cristo. Eu estou deixando toda a culpa em Cristo. Eu estou perdoando aqueles que me magoam e pedindo perdão. Eu estou crendo no juízo, na volta de Cristo, no ano aceitável do Senhor. Eu estou praticando, eu estou pregando o Evangelho. Eu estou levando cura e libertação para as pessoas. Eu estou fazendo aquele quadro. Isso é o examine-se o homem a si mesmo. Isso faz parte do processo de salvação. Porque quando eu me examino, quando eu estou dentro daquele quadro, eu posso então participar da mesa do Senhor. Eu posso andar na luz como na luz ele está e ter comunhão um com os outros. Mas se falhar algum daqueles pontos, a comunhão é quebrada. Ou com o Senhor, ou com o próximo. E isso é algo maravilhoso, porque quando Paulo nos ensina a bênção apostólica, ele fala, né? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. O amor de Deus é algo que Ele manifestou pela sua vontade, pela sua graça, misericórdia, favor e merecido, não fazemos nada, né? A graça de Jesus Cristo, a salvação está à nossa disposição. Mas agora a comunhão do Espírito Santo, nós temos que trabalhar junto com o Espírito, porque comunhão é ter em comum. Então, se Ele é santo, eu tenho que ser santo porque Ele é santo. Eu tenho que me santificar mais até chegar no nível que é o que Ele quer. Então eu tenho que trabalhar espiritualmente. E quando eu fecho os olhos espirituais, fico, oh, Deus me ama, eu sou salvo por Jesus, mas eu não trabalho a comunhão com o Espírito, aqueles 12 passos, né? Eu chego no momento que eu não recebo mais perdão dos pecados, porque eu não reconheço de forma sincera. Eu passo, por causa do pecado não confessado, a me tornar inimigo de Deus. Eu perco a certeza, a segurança da minha salvação e, consequentemente, eu quebro a santificação, por causa que a comunhão é desenvolvida em parceria, em cooperação com o Espírito. A comunhão é espiritual, não é só visível, ela é interna, ela é espiritual. Então, que Deus nos ajude cada vez mais a nos aprofundar nesse conhecimento, desse processo de salvação, que nós não fiquemos, mesmo nós não crendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas vezes nós nos esquecemos de nos examinar, de ver como está esse processo de salvação e como nós estamos enquadrados nesse processo. Se alguma daquelas áreas está falhando na nossa vida, e ela precisa ser restaurada urgentemente, porque o nosso Senhor Jesus está voltando ainda um pouco cheio de tempo, que há de vir virar e não tardará. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.